vamos falar agora sobre a suposta interferência do Elon Musk na política inglesa, tá? O motivo dessa interferência é aquele caso das gangues de preparação. A gente falou sobre isso alguns dias atrás, um episódio terrível que já vem há algum tempo, desde 2011 isso vem sendo denunciado, tem um livro aqui de uma das sobreviventes desse tipo de processo, diz que é realmente um abuso, né, uma coisa absurda, isso daí, e eu já falei minhas opiniões sobre isso. Eu acho que não se deve usar esse caso para denegrir muçulmanos ou paquistaneses ou imigrantes. A imensa maioria dos muçulmanos, dos paquistaneses e dos imigrantes de forma geral são pessoas honestas que vão para a Inglaterra trabalhar, vão fazer parte da sociedade, coisa e tal. Agora, essa minoria que comete crime tem que responder pelos crimes, é um absurdo esse tipo de coisa, né? E aí o que está acontecendo é que o governo inglês está acusando o Elon Musk de interferência na Inglaterra. Ué, o Elon Musk tem direito à opinião dele, e é uma opinião que muita gente considera válida, né? Até que ponto isso é interferência no governo, né? E por que o Elon Musk está insistindo nesse caso também, você pode se perguntar, né? Lembra, quando o Elon Musk brigou com a justiça brasileira, eu falei para vocês o porquê que ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso para preservar a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos e na Europa. Ele queria usar o Brasil como um exemplo errado de como é que esse negócio de luta contra a liberdade de expressão acaba degenerando para uma censura absurda. E conseguiu fazer isso com muito sucesso. A dúvida é, o que quer o Elon Musk agora na Inglaterra? Essa notícia foi sugerida por Peter Sem Barba, é bonitão, só mais um gol para o 7-1 para o dólar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o caso das grooming gangs, né, das gangues de preparação lá de Rotherham, né? É Rotherham que é o nome da cidade, Rotherham. Eu já expliquei para vocês em outro vídeo, não vou entrar em detalhes porque é um assunto muito triste isso, né? Alguns imigrantes paquistaneses aliciavam meninas inglesas menores de idade e as tratavam como escravas sexuais e coisa e tal, faziam coisas terríveis com elas, e algumas sobreviventes contavam essas histórias e coisa e tal. Teve vários casos, muitos casos mesmo, né? Suspeitas que na casa de centenas de casos, então é uma coisa absurda. E o problema todo dessa história é que o governo inglês começou a investigar isso daí, chegou a fazer um inquérito muito grande entre 2011 e 2014, mas aí parou de investigar isso, porque na visão do governo inglês isso estaria expondo os imigrantes paquistaneses, muçulmanos e paquistaneses a preconceito, né? Eu acho errado, ou seja, o fato de alguns imigrantes muçulmanos paquistaneses terem cometido coisas horríveis não quer dizer que todos eles sejam culpados disso, não. Como eu falei, a grande maioria são trabalhadores, querem o bem, estão dali para contribuir com a Inglaterra. Agora, você também não pode usar a desculpa de que isso vai aumentar o preconceito para não perseguir esses grupos. Esse grupo tem que pagar pelo que ele fez, é um absurdo isso, né? E o Tommy Robinson, que é um político lá da Inglaterra, é perseguido como sendo extrema-direita e coisa e tal, porque ele é contra a imigração, ele que levantou essa bola, né? Então, esse é o pano de fundo da coisa. Esse assunto está vindo desde 2011, não é a primeira vez que se fala sobre isso lá na Inglaterra. Mas, recentemente, o Elon Musk começou a tuitar sobre isso. E aí, o governo inglês agora está acusando o Elon Musk de interferência. E aí é muito curioso como é que o governo inglês assim, não falou nada sobre o problema em si. Para ele, o problema é o Elon Musk ter levantado o problema. Como é que pode isso? Como que o problema é alguém apontar o problema? Não faz sentido esse tipo de coisa, né? O governo inglês deveria lidar com isso. Aí, olha só como é que o pessoal rapidamente se coloca como vítima. Jess Phillips é a ministra da Segurança, é ministra de alguma coisa aqui, ó. Ministra das Salvaguardas. Eu não sei como é que funciona isso lá na Inglaterra. É ministra de alguma coisa do governo lá inglês, que é o governo trabalhista, agora é o governo de esquerda, né? Ela é que tomou a decisão de não abrir uma nova investigação sobre esse caso. E ela está dizendo agora que ela teme pela vida dela, porque estão criticando muito ela na rede social, e que ela acha que não sei o que lá, é que eu temo pela minha vida, é claro que eu temo pela minha segurança, é claro, você sabe, qualquer um que trabalhou nos campos de violência contra mulheres e crianças,
o risco é dinâmico e eu tenho que tomar em consideração os riscos da minha vida, e é um deles nesse momento e coisa e tal. Ou seja, ela está dizendo que o Elon Musk, ao apontar que ela fez um trabalho de merda por ter negado a investigação disso daí, repara, ela é a ministra justamente que visava, né, salvaguardar as crianças, né, as meninas, né, e ela está justamente impedindo essa investigação. Eu, sinceramente, não consigo entender isso, né? Por que fazem isso? Por que não investigam esse caso? Tem que investigar. Não doa a quem doer. Ah, mas vai aumentar o preconceito contra imigrantes. Não, você faz uma campanha e explica. Não, olha só, não é aqueles imigrantes. Eu acho que é o contrário até. Porque, veja, para o inglês médio, se você garante que os imigrantes criminosos que entrarem no país vão ser colocados na cadeia, a tendência do pessoal é aceitar melhor os imigrantes. Você sabe que as maçãs podres que vêm no meio do cesto ali vão ser colocadas na cadeia. Aí, pô, fica menos problemática a coisa, né? Muito do que o pessoal tem receio com a imigração é justamente porque eles veem que uma grande porcentagem dos crimes são cometidas por imigrantes. Só que é aquele negócio, não quer dizer que uma grande porcentagem dos imigrantes sejam criminosos, tá? É que uma grande porcentagem dos crimes é feito por imigrantes, são coisas diferentes. Então, a maior parte dos imigrantes é gente honesta. Então, se você garante que você bota na cadeia esse pessoal, na verdade, você ajuda a sociedade a aceitar melhor a imigração, aceitar melhor os paquistaneses, aceitar melhor os muçulmanos. Quem cometeu crime tem que pagar pelo crime, meu amigo, não tem essa parada, não. Enfim, tá aqui. Tem esse livro, para quem quiser saber mais sobre o detalhe, é o livro da Sarah Wilson, uma das vítimas dessa gangue. Lembra, esse caso vem desde 2011. Então já tem algumas das vítimas que já são hoje em dia mulheres formadas e coisa e tal, e contam, né, o abuso que foi, como é que funcionava essa coisa. Falam em 1.400 crianças que passaram por isso. Cara, isso é uma coisa absurda, isso tinha que ter uma investigação nisso daí, né? E aí fica o pessoal aqui, a BBC, falando, não, porque o veneno da extrema-direita levou a ameaças a Jess Phillips, né? Jess Phillips é a ministra lá que ordenou que não investigasse esse caso, né? E outros, uma linha foi cruzada no meu livro, disse o Keir Starmer, respondendo ao Elon Musk. Tá, mas e aí, o que você vai fazer com relação ao caso em si, aos imigrantes que cometeram esse absurdo, né? Não, ele nem falou do assunto. Para ele, o problema é o Elon Musk falando sobre o assunto, né? E o problema desse pessoal é que eles não percebem, né? Mas é lógico que quando acusar o Elon Musk de extrema-direita, de interferência, dizer que ele está ameaçando a vida de ministros do governo e não sei o que lá, se vitimizando desse jeito, isso é lógico que tem um impacto junto ao eleitorado da esquerda. O pessoal da esquerda fica, Elon Musk, tá errado, e não sei o que lá, e coisa e tal. O que esse pessoal não percebe é que não adianta eles agradarem só o eleitorado da esquerda, porque a maior parte dos ingleses está começando a olhar para esse troço, pô, tem alguma coisa errada, isso tem que ser investigado de alguma forma, né? Tem que ter um fechamento nesse caso, essas pessoas têm que ser presas, né? Ou seja, e isso o cara nem falou sobre isso. Ele falou sobre investigar o caso, sobre ver o que está acontecendo, não. Veja, por quê? Por que esse pessoal age dessa forma? A esquerda estava acostumada com ela fazer as ações na mídia. Quando tinha algum escândalo que eles queriam investigar, é porque a própria esquerda tinha interesse na investigação e aquilo vinha pela mídia, e aí o presidente da esquerda, o cara da esquerda, não, vamos investigar esse caso porque é um caso muito sério. A esquerda fazia esse tipo de operação rotineiramente, o tempo todo, né? Criava um escândalo para obrigar uma investigação. E agora eles estão chateados. Por quê? Porque é uma investigação que eles não querem fazer, eles não querem investigar porque vai contra o interesse deles, e daí isso foi imposto para eles pelas redes sociais, não os grandes jornais. Os grandes jornais continuam tratando aqui. Olha o Independent, que é um jornal de extrema esquerda, um folhetim comunista lá da Inglaterra, né? Elon Musk não fez nada do que mal ao dar sua opinião sobre o escândalo de preparação, que ele sabe tão pouco sobre isso. Pois é, o problema nosso é esse. A gente sabe muito pouco sobre isso, a gente quer saber mais. O que aconteceu? Cadê? Tem que perseguir, a gente tem que ficar sabendo exatamente o que aconteceu, de que forma que acabou, se não acabou, se ainda existe, se não existe mais. Isso tudo tem que ser levantado, né? O problema é justamente a gente saber pouco, a gente quer saber mais sobre isso. Não só nós aqui no Brasil, porque isso é um escândalo mundial, isso daí, como os ingleses principalmente querem saber sobre isso. E no que o Starmer fica falando que não, porque a culpa é do Elon Musk que levantou o problema e não sei o que lá, só mostra
que ele não tem resposta. Ele tem um problema que ele simplesmente não quer responder, né? Aí fica nisso daqui, ó. O New York Times, Elon Musk sequestra a política britânica em favor da extrema-direita. Porque o Elon Musk criticou uma decisão, ele sequestrou a política britânica, né? A verdade é a seguinte, o que está acontecendo nesse caso é aquilo que a gente sabe, a esquerda está extremamente fragilizada porque ela estava acostumada a uma posição de força muito grande, a controlar o fluxo da informação, a controlar esses escândalos, e agora ela perdeu. E aí ela acha que o fato do Elon Musk ter criticado alguma coisa na rede social meio que forçou eles a alguma coisa. Gente, é só responder. Keir Starmer fala assim, não, a gente vai fazer uma investigação aqui, pronto, vamos investigar esse caso e acabou o assunto, pronto, vai investigar a coisa, né? Aqui, ó, o Elon Musk, o Macron acusa o Elon Musk de apoiar uma internacional reacionária. Estou falando para vocês, o pessoal da esquerda está desesperado. Mas sabe qual que é o problema dessa história? Sim, eu sei que a esquerda europeia está doida contra o Elon Musk. Agora vai ficar doida contra o Mark Zuckerberg também. Vão ter mais loucuras aqui. Mas o problema deles é justamente o povo. Porque o povo está indo para a direita. Então não adianta eles ficarem batendo nesse ponto, porque o povo está indo para a direita. Aqui, ó. Líderes europeus se unem e sobem o tom contra interferências do Musk, coisa e tal. Era só contra o Elon Musk, agora é contra o Mark Zuckerberg também. E, de novo, o problema deles não é o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg, é o povo europeu que está indo para a direita. E isso é um movimento inevitável, né? A esquerda mundial está desesperada, tá? Eu não sei o que eles vão fazer. O Lula aqui no Brasil está vendo que ele está ficando sozinho. Está cheio de eleição esse ano na Europa e está todo mundo indo para a direita. Então, meu amigo, essa história aqui, eu acho que o Starmer deveria fazer, simplesmente investigar esse troço, né? Investiga o caso, por que não? Qual que é o problema, né? O que tem de tão especial que não pode ser investigado nesse caso, né? A outra dúvida que fica é que a gente sabe que o Elon Musk não é burro, ele está fazendo isso com algum objetivo, né? O objetivo é ajudar o Tommy Robinson, ajudar a direita na Inglaterra? Provavelmente sim. Mas deve ter coisa a mais nessa história. O que eu acho que eu não tenho certeza, não sei qual é a estratégia do Musk, mas o que eu acho que é porque o Keir Starmer, junto com outros líderes europeus, quer muito fazer regulamentação das redes sociais. Isso é uma coisa que prejudica a liberdade, prejudica o Elon Musk, prejudica todas as mídias sociais, prejudica principalmente o povo, né, o povo europeu. Então, o que ele está querendo fazer? Justamente enfraquecer o governo do Keir Starmer para que ele não tenha força para implementar uma regulamentação de redes sociais. Hoje, a esquerda tem uma maioria confortável no parlamento britânico. Isso é arriscado. Mas com Keir Starmer enfraquecido com esses ataques, e ele está enfraquecido, ele está desesperado no final das contas, isso diminui a possibilidade de aprovarem alguma coisa nesse sentido. Vamos ver como é que vai terminar isso daí. Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, tá? Diferente do Brasil. O Brasil, como eu falei, o Elon Musk não tem interesse no Brasil de verdade, né? Assim, tem interesse, é lógico, todo país é importante, coisa e tal, mas o Brasil, em termos econômicos, é uma merreca, né? A Inglaterra, por outro lado, não é. A Inglaterra é relevante do ponto de vista de faturamento do Twitter, dos sistemas do Elon Musk. Então, eu acredito que seja essa a proposta, para você ver como é que realmente, né, o governo Lula está enrascado, porque a direita está crescendo na Inglaterra, o Keir Starmer, que é o único líder de esquerda que tem alguma folga, está cada vez mais pressionado, a popularidade dele está no chão, está completamente destruída lá na Inglaterra, ou seja, ele não vai poder se mexer muito nesse caso. Daqui a pouco tem eleições lá na Inglaterra e volta a direita para lá de novo, com certeza.